Quem foram Tiago, Simão e Judas? Não sabemos quase nada sobre esses três discípulos de Jesus. Em todos os evangelhos, quase não os vemos envolvidos em algum acontecimento. Apesar de tanto mistério que envolve esses três homens, devemos nos lembrar de que todos os discípulos foram chamados e deixaram tudo para seguir Jesus. Quando Pedro afirmou, "Nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir", ele falava por todo o grupo. Todos haviam renunciado muitas coisas. Com exceção de Judas Iscariotes, os discípulos tornaram-se apóstolos e testemunhas ousadas e valentes de Jesus após sua ascensão aos céus, e isso inclui estes que pouco conhecemos. Tiago, o menor, foi um dos 12. Nas listas com os nomes dos apóstolos, seu nome está entre os últimos citados, o que pode significar que ele não era tão próximo de Jesus como Pedro, Tiago e João, os primeiros da lista, por exemplo. Precisamos diferenciá-lo de outros 2 Tiagos citados nas Escrituras. O primeiro e mais óbvio é Tiago, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João. O Tiago, filho de Zebedeu, foi parte do grupo de discípulos íntimos de Jesus e foi o primeiro dos apóstolos a morrer martirizado, como lemos em Atos 12. Mas mesmo após a morte de Tiago, filho de Zebedeu, um outro Tiago permanece sendo mencionado, como em Gálatas 1:19. Este Tiago que permanece sendo mencionado era filho de Maria e José e, portanto, meio-irmão de Jesus. Ele se tornou líder da Igreja de Jerusalém e foi o porta-voz do concílio realizado na mesma cidade. Também se acredita que ele seja o autor da carta de Tiago, presente no Novo Testamento. Quanto a Tiago, o menor, não sabemos quase nada. A Bíblia nos diz que o nome de seu pai era Alfeu, e pelo Evangelho de Marcos, sabemos que sua mãe se chamava Maria. Mas, basicamente, o que sabemos de Tiago, o menor, não vai muito além de seu nome. Ele nunca aparece fazendo grandes questionamentos, nem comentários relevantes. Com o que a Bíblia nos fala a seu respeito, podemos tentar descrevê-lo apenas como alguém quieto, tímido e que trabalhava nos bastidores. Alguém que não teve atos de grande visibilidade durante os dias de Jesus na Terra. Seu apelido demonstra isso muito bem. Ele é chamado em Marcos 15:40 de Tiago o Menor. A palavra grega usada aqui é mikros, que significa literalmente pequeno, tendo por principal significado de pequena estatura. Pode ser, então, uma referência à característica física de Tiago. Mas, além disso, a palavra também pode ser usada para se referir a alguém mais jovem. Pode ser que esse Tiago, filho de Alfeu, fosse mais novo que Tiago, filho de Zebedeu, aquele que fazia parte do grupo íntimo de Jesus. Se esse for o caso, o apelido menor era uma forma de diferenciá-lo do outro Tiago. Mas alguns afirmam ser mais provável que o termo seja usado devido à sua influência. Como já vimos, ele não tem nenhum de seus feitos registrados nas Escrituras, talvez por ser realmente mais quieto durante o ministério de Jesus. Apesar de tudo isso que comentamos, não podemos nos esquecer que Jesus o escolheu. Ele era um homem de fé, tanto quanto os demais. Em João 6, quando muitos discípulos vão embora por acharem a mensagem de Jesus dura demais, Jesus se vira para os 12 e questiona: "Vocês também não vão?" Pedro ergue a voz e declara: "Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna." Os 12 ficaram com Jesus, e Tiago, o discípulo de quem sabemos tão pouco, estava entre eles, sendo fiel e leal ao seu mestre. O livro de Atos nos afirma que os discípulos faziam prodígios e maravilhas, e não há motivos para tirarmos Tiago desse grupo.
Ele estava entre os discípulos, pregando, curando e exortando pessoas. A tradição fala pouco sobre ele também. Há indícios de que tenha levado o evangelho à Síria e à Pérsia. Os relatos quanto à sua morte se diferem. Alguns dizem que foi apedrejado até a morte, outros que foi espancado, e outros ainda que tenha sido crucificado como seu Senhor. Simão, o Zelote, foi também um dos 12. O que sabemos sobre ele é bem parecido com o que sabemos sobre Tiago, nada que vá muito além de seu nome. Mas você sabe a que se refere esse termo Zelote, que acompanha seu nome sempre que ele é mencionado? Os Zelotes eram um partido político, um grupo formado por patriotas judeus, homens dedicados e determinados a acabar com a dominação romana sobre seu povo. Eles eram extremistas, interpretavam a lei literalmente, eram violentos e dispostos a morrer pelo que acreditavam. Os zelotes criam no Messias, mas não reconheceram Jesus como enviado de Deus. Eles queriam a queda de Roma, por isso esperavam um Messias que expulsasse os romanos e restaurasse Israel em sua glória. Talvez Simão tenha feito parte desse partido político antes de se tornar discípulo de Jesus. E pode ser que permaneceu sendo conhecido dessa forma por causa de seu temperamento e zelo. A seleção de Jesus para seus discípulos é muito interessante. De um lado, temos Mateus, um ex-publicano. E como bem sabemos, os publicanos eram odiados pelos judeus por se associarem aos romanos. Agora temos Simão, que está no extremo oposto, alguém que pode ter feito parte de um partido político extremista contra Roma. Se o povo judeu odiava os publicanos, os zelotes certamente os odiavam ainda mais. O que Jesus fez? Colocou 2 deles trabalhando juntos, lado a lado, como irmãos e servindo ao mesmo Senhor. Se Simão realmente fez parte do grupo dos zelotes, podemos deduzir que ele era zeloso, intenso e corajoso. Essas eram características de qualquer zelote, apesar de as usarem de maneiras erradas. Mas ele também possuía um coração ensinável, afinal, ele aceitou o chamado de Jesus e agora recebia um ensinamento contrário ao que sempre seguiu. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, orem por aqueles que os maltrataram. Fontes da antiguidade afirmam que Simão, após a destruição de Jerusalém, levou o evangelho até as Ilhas Britânicas. Não temos registros confiáveis de como esse discípulo morreu, mas todos dizem que morreu pregando o evangelho. Aquele que antes estava disposto a matar e morrer dentro da Galileia, agora encontrou uma causa muito melhor para entregar sua vida, a pregação do Evangelho às nações. Por fim, temos Judas, filho de Tiago. Ele também foi um dos 12, mas pouquíssimo conhecido. Em Mateus, Judas é chamado de Tadeu e, dependendo da tradução, Lebeu. O nome Tadeu significa criança de peito e tem um tom um pouco pejorativo, de queridinho da mamãe. Talvez Judas fosse o filho mais novo de sua casa e por isso fosse chamado assim. Os 2 nomes, Tadeu e Lebeu, sugerem uma pessoa gentil. O que podemos tentar concluir a respeito desse discípulo tão desconhecido é que era manso, humilde e gentil. O único momento em que ouvimos algo de Judas é no Evangelho de João, onde Jesus está dizendo aos seus discípulos que em pouco tempo o mundo não o veria mais, mas seus discípulos o veriam. Judas então questiona: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Alguns comentaristas interpretam essa pergunta de Judas como se ele estivesse dizendo: como o Senhor, sendo quem és, ainda não dominou o mundo todo?
Esse discípulo tão quieto desejava que o mundo conhecesse Jesus como ele conheceu. O nome Judas tem um belo significado. Ele significa Jeová conduz. Mas, infelizmente, a traição de Judas Iscariotes manchou esse nome. Algumas tradições sugerem que Judas levou o evangelho até o norte para Edessa, onde hoje encontramos a Turquia. A tradição também diz que ele foi espancado até a morte por uma clava. Apesar de sabermos tão pouco a respeito desses 3 discípulos que citamos aqui, com eles aprendemos que Deus escolhe pessoas fervorosas ou quietas, ousadas ou tímidas, e as molda segundo seu bom querer para cumprirem seu propósito. Esses foram Tiago, Simão e Judas, seguidores fiéis de Jesus. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!